julgar no mérito, porque ela já teria satisfeito todos os interesses do jornal que fez esse pedido por meio do mandado de segurança. Ele entende que isso não é possível. Bem, e o resultado final foi justamente a vitória da tese defendida pelo ministro Ricardo Lewandowski. Essa questão, inclusive, de que a liminar seria satisfativa, foi um argumento repetido na votação pelos ministros que acompanharam a divergência. Isso, seis ministros, exatamente, ao final, acompanharam essa tese do ministro Ricardo Lewandowski, votando pela cassação da liminar. Quer dizer, um resultado que não ficou um pouco dividido o plenário nesse posicionamento. Ficou um pouco dividido, mas lembrando que o plenário ainda vai voltar a essa questão, porque, como nós já falamos, é apenas uma questão de uma decisão liminar, e o ministro Marco Aurélio vai incluir novamente esse processo em pauta para que seja julgado o mérito, se realmente os deputados devem fornecer esses documentos e essas informações à Folha para que ela publique e isso se torne público, ou se não, se mantém apenas as informações que o próprio ministro Marco Aurélio diz que são informações gerais no site da Câmara dos Deputados. Julgamento de mérito, portanto, que você vai acompanhar em direto do plenário e também, claro, aqui em síntese. E vamos para mais um destaque da sessão plenária da quarta-feira, dia 30 de setembro de 2009. O julgamento começou na quarta-feira com prosseguimento ainda na quinta-feira, um julgamento que também rendeu uma troca de argumentos bastante intensa no plenário do Supremo Tribunal Federal, um julgamento bastante interessante. Foi a DPF 167, relator ministro Eros Grau, Partido Democrático Trabalhista versus Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou na sessão plenária da quarta-feira, como já dissemos, o julgamento da decisão liminar, semelhante inclusive nesse sentido ao processo anterior, que foi concedida pelo ministro Eros Grau, que suspendeu a tramitação de todos os recursos contra a expedição de diploma decorrentes de eleições estaduais e federais no Tribunal Superior Eleitoral. Por causa dessa decisão, em caráter liminar e monocrática, ou seja, uma decisão tomada pelo relator, ele pode fazer isso, e em caráter liminar até, isso pode ser submetido a referendo do plenário, a confirmação pelo plenário, para depois do julgamento do mérito, tornando ou não decisiva aquela decisão. Desta decisão, portanto, foram suspensos os processos que pedem no TSE a cassação de diplomas de governadores, senadores, deputados federais e estaduais. A ação foi ajuizada pelo PDT, contestando a competência daquele tribunal para julgar originariamente estes casos. A competência, segundo este entendimento, segundo este argumento, seria das cortes eleitorais estaduais. A decisão monocrática do ministro Eros Grau foi submetida a referendo do plenário, ou seja, para que houvesse a confirmação ou não pelo plenário dessa decisão monocrática do ministro Eros Grau. Na segunda parte da plenária de quarta-feira, tivemos a apresentação do relatório e a sustentação oral da tribuna, dos advogados. No voto, o ministro relator repetiu trecho da decisão dele mesmo ao conceder a liminar pedida na ação cujo referendo foi submetido ao plenário. O trecho é o seguinte: a controvérsia quanto à competência do Tribunal Superior Eleitoral para examinar originariamente recursos contra a expedição de diploma com ampla dilação probatória é relevante e projeta repercussões no que concerne à situação de mandatários eleitos, inclusive governadores, senadores, deputados federais e estaduais. No próprio TSE, a questão foi decidida por margem mínima de votos e até vir a ser pacificada pelo STF. Muitos mandatários podem ter o diploma cassado, caso reforçado o entendimento, sem qualquer possibilidade de reparação pelo tempo que deixarem de exercer mandados outorgados pela soberania do voto popular. Artigo 14. Em face da relevância da questão e do perigo de lesão, concedo a liminar ad referendo do plenário do Supremo Tribunal, para o efeito de, a partir desta data, sem qualquer reflexo em relação a procedimentos anteriores que tiveram curso no Tribunal Superior Eleitoral, sobrestar o julgamento de qualquer recurso contra a expedição de diploma ou feitos correlatos, até a decisão do mérito da DPF. É essa decisão que eu submeto a referendo. Após o voto do relator, ainda na sessão de quarta-feira, o ministro Carlos Aires Brito pediu a palavra para levantar uma questão. A DPF seria a ação correta para se questionar a competência do TSE para tratar dos processos de cassação dos diplomas eleitorais? Lígia, qual a questão aqui? Essa questão levantada pelo ministro Carlos Brito foi porque ele entende que deveria ser analisado pelo plenário primeiro
se realmente a DPF é a ação cabível para julgar esse caso, para análise desse caso, porque se for, na visão dele, matéria infraconstitucional, ou seja, matéria abaixo da Constituição, de leis, por exemplo, Código Eleitoral, não poderia ser utilizada a DPF, porque a DPF só é possível de ser utilizada caso haja um preceito fundamental da Constituição sendo descumprido. Se não houver um preceito fundamental, se na verdade houver uma lei infraconstitucional sendo atingida, não caberia o julgamento por ADPF. Então essa foi a questão levantada por ele, saber se era possível ou não. Vamos ao argumento do ministro Carlos Aires Brito. E em verdade, senhor presidente, o autor se insurge contra a interpretação, ele se insurge contra a interpretação ultrasedimentada do TSE, 4 décadas de uniforme entendimento. Interpretação que, tendo por alvo o Código Eleitoral, assentou a competência do Tribunal Superior Eleitoral para julgar os recursos manejados contra a expedição pelos tribunais regionais eleitorais de diplomas de investidura em cargos eletivos de natureza estadual e federal, exceção feita aos cargos de Presidente da República e Vice-Presidente, naturalmente. Trata-se, pois, de discussão sobre a natureza de um instituto de nominação infraconstitucional. Trata-se de discussão sobre um instituto de nominação infraconstitucional, como é o recurso contra a expedição de diploma, para o fim de sua subsunção às regras de repartição de competência jurisdicional no âmbito da própria Justiça Eleitoral. Essa discussão não transborda, pelo menos em linha de princípio, o campo processual eleitoral, infraconstitucional, e não guarda qualquer relação direta ou imediata com aquele núcleo de valores qualificados como fundamentais pela Constituição Federal e autorizadores da via especial da arguição. Dito de outro modo, a solução eventual de controvérsia alusiva ao órgão judiciário competente para análise de recursos contra a expedição de diploma pressupõe discussão prévia de legislação processual eleitoral. E o fato é que tal discussão não tem mesmo como se relacionar de forma direta ou imediata com qualquer dos preceitos fundamentais da Constituição da República, porquanto limitada à esfera infraconstitucional. Já ao final da sessão da quarta-feira, os ministros decidiram encerrar o debate e a sessão plenária para continuar no dia seguinte, na quinta-feira, dia 1º de outubro. E no dia seguinte, logo no início da sessão, o debate foi retomado logo deste ponto. O debate exatamente sobre a inadequação da DPF no caso concreto. Vamos rever agora o voto do ministro Eros Grau, relator da DPF 167. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto ao cabimento. Há preceitos fundamentais envolvidos, o artigo 5º, parágrafo 10 do artigo 14. Temos inúmeros precedentes em que se discutiu isso e se afirmou a base, eu não sei se eu digo fundamental, em homenagem aos doutores na Alemanha, que não falam na Constituição, mas falam na lei fundamental, porque para mim essa ação devia normalmente chamar-se arguição de descumprimento de preceito constitucional. Mas como há muitos germanófilos de formação, acabou se denominando preceito fundamental. Para mim, no meu modo de ver, há preceito fundamental e eu tomei como... É fundamental admitirmos a ação. Pois é, é constitucional admitirmos a ação. De modo que eu voto nesse sentido. Os debates e a votação sobre o tema duraram toda a primeira parte da sessão de quinta-feira. Ao final, foi definido que a ADPF podia ser admitida sim como o tipo de ação correta para este caso. E era hora, portanto, de se passar para a análise do referendo da liminar concedida pelo ministro Eros Grau. E isso aconteceu na segunda parte da sessão plenária da quinta-feira, dia 1º de outubro. Retomados os trabalhos, logo no início, o ministro Carlos Aires Brito, que fora vencido na questão da inadequação da DPF, pediu a palavra para votar pelo não referendo da liminar, abrindo divergência ao voto do ministro Eros Grau, relator. Lembrando,
neste caso, submetida ao plenário, a liminar concedida pelo